Graça e paz, estamos aqui mais uma vez no nosso canal do YouTube para o nosso devocional 40 dias, o caminho da santidade, né? E eu quero convidar você que está assistindo pelo YouTube, que você comente algo aí nesta postagem, faça um comentário, compartilhe. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, né? Porque quando você se inscreve no canal, quando você curte, quando você compartilha, quando você faz comentários, o YouTube vai entender que este assunto, que esse vídeo é relevante, é importante e vai levar para outras pessoas, e assim nós vamos ajudar o canal da igreja a crescer, né? O tema de hoje é Eu Sou o Senhor, baseado no texto de Êxodo, capítulo de número 12, versículo 12, que diz assim: Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Que coisa tremenda! Eu sou o Senhor. Senhor, este nome ocorre muitas vezes na Bíblia, desde o Antigo Testamento. Aliás, são vários os nomes de Deus usados na Escritura Sagrada. Um dos mais repetidos é Javé, que ocorre mais de 6.000 vezes. Veja, mais de 6.000 vezes. Convém destacar a importância deste nome, Senhor, que nos lembra um conteúdo muito significativo à luz de todo o ensino bíblico. E eu quero pensar com vocês sobre 5 coisas muito poderosas que encontramos a respeito desta palavra Senhor. Primeiro quero situar você deste acontecimento. Nós estamos no capítulo 12 de Êxodo. E o que acontece no capítulo 12 de Êxodo é a instituição da Páscoa. Após Deus ter enviado 9 pragas sobre o Egito, Deus agora declara que vai enviar a última praga, a praga da morte dos primogênitos. E agora este ataque, porque cada uma das pragas, se você for estudar mais a fundo, cada uma das pragas que o Senhor enviou sobre o Egito era um desafio a um dos deuses do Egito. Inclusive, quando ele manda tocar com a vara no rio Nilo e o rio Nilo, a água se transforma em sangue, aquilo foi algo assim que afrontou os egípcios, porque eles entendiam que o rio Nilo era um deus. Eles tinham um apreço tão grande e consideravam o rio Nilo como uma divindade, como um deus é ferido pelo cajado de um homem simples. Veja que o desafio foi muito forte e agora o Senhor está mais uma vez conclamando o povo para manifestar a glória dele e demonstrar que eu sou o Senhor. Veja, a primeira coisa que nós percebemos é que quando o Senhor fala sobre isso, de Ele ser o Senhor, Ele está declarando que somente Deus é o Senhor. Não é Ra, não é Apófis, não é outros deuses, não é Íris, Ísis e tantas outras divindades que havia no Antigo Egito. Deus está mostrando que Ele é o único Deus, que Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o sustentador do universo, Ele é absolutamente o dono de tudo. É isso que o texto está nos mostrando. Deus é o Senhor, somente Deus é o Senhor. A segunda coisa é que somente Deus tem o direito de conclamar todos os homens para adorá-lo. Por quê? Porque somente Ele detém o poder de proteger e salvar. Nenhum dos deuses do Egito, os deuses falsos que eles adoravam, nenhum deles protegeu os primogênitos que morreram, protegeu justamente das pragas que o Senhor enviou, a praga das moscas, a praga do rio se transformar em sangue, né? A água do Egito, do rio Nilo, transformar-se em sangue. Os deuses falsos do Egito não protegeram. Por quê? Porque somente Deus é o verdadeiro Senhor, somente Ele pode salvar, somente Ele pode proteger, portanto, somente Ele deve ser adorado. A terceira coisa é que assim, desta forma, o Senhor Deus é verdadeiramente o Salvador. O profeta Isaías declarou isso em nome de Javé, dizendo: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Isaías 43:3. Veja bem, entenda, meu querido irmão, meu querido amigo, que somente Deus é aquele que é o verdadeiro Salvador. A quarta lição que este nome, que este texto revela para nós, é que desta forma, somente o Senhor pode e deve ser adorado.
Ao longo da história da humanidade, pelo desvio do coração pecaminoso, os homens têm feito deuses conforme suas próprias imagens, conforme a sua própria semelhança. Eles têm feito deuses com as suas próprias mãos, cultuado a deuses falsos. Vivemos uma época em que as pessoas estão tão egoístas, centradas em si mesmas, estão idolatrando a si mesmas. Por quê? Porque estão criando nos seus corações falsos deuses, deuses que de fato estão sendo adorados nesta era da modernidade, nesta era moderna. As pessoas estão adorando a si mesmas. A quinta coisa que nós precisamos perceber é que finalmente este Deus, que é o Senhor, Ele deseja que nós o sirvamos. O salmista, ainda no Antigo Testamento, no Salmo 100, versículo 2, diz assim: sirvam ao Senhor com alegria, aleluia. Somos conclamados a reconhecermos Ele como o Senhor, mas também servirmos a Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso dono. Pense comigo nesta oportunidade. O que significa para você, meu irmão? O que significa para a sua vida essa declaração: Deus é o Senhor? O que significa você declarar esta verdade? Ele tem sido de fato o Senhor da sua vida, o teu dono, aquele que de fato está te orientando nesta caminhada? Ou será que nós temos erigido falsos altares a deuses falsos em nosso coração? Temos adorado a quem não merece adoração? A segunda questão que precisa ficar clara no seu coração: você reconhece a absoluta autoridade de Deus sobre a sua vida? Você reconhece que Deus é a autoridade máxima na sua vida? Ou você tem se curvado a outras autoridades que não ao Deus verdadeiro? Tem se curvado a imagens de escultura? Se curvado ao Deus desse século? Lembre-se, olhamos a palavra de Deus e nós vemos a respeito de 3 jovens que não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Não se curvaram diante daquela estátua e foram lançados na fornalha aquecida 7 vezes mais. E o que aconteceu? A Bíblia diz que quando eles olharam para a fornalha que foi aquecida 7 vezes mais, eles olharam e perceberam que além daqueles 3 rapazes estarem vivos, andando dentro daquela fornalha, eles viram um 4º homem e eles exclamaram: olha, rei, olha lá, existe lá um 4º homem que está no meio deles. Aquele 4º homem era um tipo de Cristo, era o Cristo que estava lá com eles. É uma chamada teofania, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, onde o Senhor estava lá com seus, assim, com aqueles homens que não se curvaram, que não adoraram um Deus falso, mas adoraram um Deus verdadeiro. Que eu e você, neste tempo que se chama hoje, não nos curvemos a deuses falsos. Que nós possamos entender que Ele é o Senhor, o verdadeiro e único Senhor, o nosso dono. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, que você possa experimentar a bênção desse Deus, porque quando entendemos isso, nós estamos caminhando em santidade, ou seja, estamos separando a nossa vida para o serviço do único e verdadeiro Deus. Deus abençoe você.